E aí, como é que tá as aulas à distância aí? Tá tudo certo? Tá melhorando? Boa noite, professor. Boa noite, Marco. Até que tá indo. Tá melhorando? Não tanto quanto. Tá melhorando. Sim, aos poucos a gente vai melhorando, né? Tenho reforçado com os professores aí para a gente tentar melhorar nossas aulas, né? Usar aplicativos melhores. Espero que ao longo dessa semana aí para frente dê um progresso aí, uma melhoria nas aulas. Pelo que parece, esse aplicativo aqui tá com uma funcionalidade boa. Esse aqui é um dos melhores, eu acho, assim, eu só usei ele, né, não usei o Zoom e nem o outro, e esse aqui o pessoal, eu consigo comunicar bem, sabe, com todo mundo. Vamos ver. Vou dar um tempinho só para entrar mais pessoas aí, vamos ver como que a galera vai participar. Tá ok. Beleza. Você vai explicar um pouco do trabalho hoje, né? Vou, vou explicar um pouco do trabalho, vou dar alguns recados para vocês e a gente vai conversar também um pouquinho da aula de hoje. Eu não sei se todo mundo deu tempo de assistir a aula que eu postei no YouTube. Vocês Consegui assistiram? ver. Conseguiu? Vou começar a falar um pouquinho, né, para dar um tempo. Vou falar um pouquinho da aula de hoje, que na verdade foi um exemplo assim da nossa aula teórica da semana retrasada, né, que a gente viu gestão das operações, a gente viu que tem 4 funções lá, que englobam a gestão das operações, e o objetivo da aula hoje foi trazer um exemplo simples, né, que é a questão lá do Disque Pizza, mas que teve um momento da aula que eu apresentei assim, olha, a gente tem um exemplo simples, que a gente conseguiu levantar um monte de questões que são relacionadas à engenharia de produção, certo? E só que a partir desse exemplo simples, a gente pode aumentar a magnitude disso, né? Tanto a questão assim, se a gente tem um disque pizza e a gente tornar esse negócio maior, transformar ele em uma franquia, vocês concordam comigo que essas atividades que competem ao engenheiro de produção, elas vão ser atividades muito mais complexas, que vão exigir análises muito mais complexas do que para um disque pizza. Então, assim, é só para a gente começar a entender onde o engenheiro de produção ele pode atuar dentro de uma empresa. Então, olha só, se a gente parar para pensar, se eu tivesse uma franquia de disque pizza e eu tivesse que padronizar, por exemplo, a massa da pizza ou o molho, pensa na responsabilidade que a gente tem de fornecer esse mesmo produto, né, que tem que ser padrão para as demais lojas da franquia. Então, assim, todas as atividades que a gente viu com relação ao Disque Pizza, para esse centro de distribuição, essas atividades elas têm que ser bem concretas, bem firmes e alinhadas, porque isso vai acarretar em um padrão, no caso da minha pizza, para os consumidores, e se isso não estiver alinhado, acaba que o consumidor vai sentir isso em algum momento. Então, assim, a gente parte de um exemplo muito simples e consegue também começar a visualizar um exemplo mais complexo. Vocês pensam só em uma montadora de carros, né? A gente vê que um carro,
ele vem de vários, os componentes de um carro, nem sempre a montadora faz todos os componentes, né? Vem de outros fornecedores. E aí, então, a gente tem que estar alinhado também com os nossos fornecedores e exigir deles certos padrões. Então, assim, a gestão das operações, ela engloba uma série de atividades que é do engenheiro de produção. E uma das áreas, um dos setores da empresa, que é o PCP que a gente fala, é o Planejamento e Controle da Produção. Esse tema, né, PCP, vocês provavelmente vão ver uma disciplina só disso. Por quê? O PCP engloba diversas ferramentas que vão nos auxiliar a resolver essas questões que a gente viu na aula de hoje. Tá certo? Porque até o momento a gente só levantou questões, possíveis análises, né, que podem ser feitas. Mas a partir do curso aí, ao longo do curso, vocês vão conhecer ferramentas que vão auxiliar vocês à tomada de decisões aí na área de gestão das operações e do PCP. Alguém tem alguma dúvida, assim, com relação à aula de hoje, que assistiu, ou quer fazer algum comentário sobre a aula? Ô, Rafael, Sim. a gente vai ter que pontuar, igual foi pontuado na pizzaria, no disque pizzaria, na Você está empresa falando? provavelmente que a gente trabalhar. Pontuar assim que eu falo, com relação ao consumo, demanda, entre outros. Você pergunta, no caso, você como engenheiro de produção, é isso? Sim, o que acontece? A gente aprende ferramentas, por exemplo, para você realizar uma previsão de demanda. Existe técnica, né, métodos estatísticos que vão nos auxiliar a fazer uma previsão de demanda. Então, pode ser sim uma das suas atividades em que você vai pontuar. Olha, para o próximo mês, de acordo com os nossos dados aqui que a gente coletou lá com relação ao mercado, a gente está prevendo tal produção. Então, vamos alinhar os nossos processos para a gente atender essa demanda. E esse modelo de previsão de demanda, ele vai ter um erro envolvido nele, tá certo? O que acontece? A gente estuda modelos que vão nos fornecer uma previsão com uma certa porcentagem de erro. Mas são modelos, assim, muito consolidados na literatura, e que funcionam bem. Então, o engenheiro de produção, dentro de uma empresa, ele vai ter, sim, dependendo do setor que você trabalhar, é claro, você vai poder, sim, fazer cálculos de previsão de demanda, justamente para você ter informações de como você vai atuar no seu processo. Como você vai planejar, como que você vai organizar os seus componentes, os seus recursos, a sua mão de obra, né? Então, assim, você pode levantar esse tipo de dado, sim. Como também você pode desenvolver as questões de layout da empresa. Como que vai estar organizado o meu layout aqui no meu processo produtivo? Então, você vai estudar métodos que vão fazer com que você calcule um melhor arranjo físico, um melhor espaço físico em que os trabalhadores vão se mover com certa coerência. Então, isso também é uma prática do engenheiro de produção. Essa análise de layout baseada em quê? Em informações que você tem que ter do seu processo. Então, assim, essa aula que a gente viu hoje é uma área, assim, fundamental dentro da engenharia de produção. Assim, é um dos nossos maiores desafios dentro das empresas aí, é a área de gestão das operações. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa, pessoal? Eu vou passar para vocês aqui, eu tenho alguns recados, eu vou passar primeiro com relação ao nosso trabalho, tá certo?
Eu vou compartilhar vou compartilhar uma tela aqui. Eu não Todo mundo. consegui entender muito bem o trabalho, não. Então, vocês estão vendo a tela do trabalho? Sim. Sim? Então, olha só, pessoal, esse trabalho, ele é baseado principalmente nessa aula de hoje, tá certo? Eu coloquei aqui o valor dele, que vale 6 pontos, porque um ponto eu já dei em uma atividade que vocês realizaram, tá? E coloquei o prazo de entrega para o dia 4, que dá daqui uma semana. Bem, pessoal, eu separei duas atividades aqui para a gente fazer. Eu vou explicar o que eu quero que vocês façam nesses exercícios aqui. Aqui no número 1, tá assim, apresente um exemplo simples e prático do planejamento de uma empresa. Apresente os tipos de perguntas, a complexidade e as análises que comumente ocorrem em cada etapa do processo. Então, olha só, até aqui, eu quero que vocês pensem em uma empresa em que vocês vão ter que fazer perguntas que são similares ao que foi feito para o Disque Pizza. Então, olha só, para isso, vocês vão ter que apresentar as 4 funções da gestão das operações que a gente abordou nas nossas aulas e que, no exemplo do Disque Pizza, eu abordei separadamente. Então, por isso que eu coloquei aqui que tem que utilizar como base o exemplo do Disque Pizza. E esse planejamento pode ser feito baseado em uma empresa real ou fictícia. Então, olha só, o que vocês vão ter que fazer? Vocês podem pegar alguma empresa que vocês já trabalham, por exemplo, ou então inventar alguma empresa de algum produto. É um trabalho, é algo bem simples que eu quero que vocês façam. Vocês vão preencher esse quadro aqui abaixo com as informações da empresa e essa empresa, eu vou pegar aqui só por exemplo, uma padaria. Uma padaria, ela produz diferentes produtos, por exemplo, é pão de sal, é pão doce, é bolo, etc. Só que a gente vai pegar só um processo. Por exemplo, o processo de pão de sal. Então, vocês vão colocar o nome da empresa, se for fictício, vocês podem inventar, e o produto final. Por exemplo, eu vou chamar padaria X. E o produto final eu vou colocar assim, o pão de sal. Certo? E aí, pessoal, a gente vai descrever as atividades necessárias para o sistema de uma padaria. Por exemplo, lá no Disque Pizza, a gente viu, lá no slide 3, tem uma figura que tem o planejamento operacional da empresa. Então, vocês vão ter que listar de forma bem simples aqui, igual o caso da padaria. A gente tem o processo de produção da massa, a gente tem os atendentes, a gente tem o caixa, entendeu? Então, são as atividades que são operacionais, né, que são os funcionários ali atuando e que está envolvido no processo de produção e de venda do pão de sal. Então, vocês vão descrever esses tipos de atividades para mim, da empresa de vocês. Depois, vocês vão descrever os tipos de perguntas, a complexidade e as análises da gestão de demanda, referente à empresa. Então, são pelo menos 2 questões. Então, olha só, lá no Disque Pizza, que a gente falou no caso da gestão de demanda? A gente pensou assim, no primeiro ponto, que a gente tinha que conhecer o mercado. Então, como que é com relação à empresa de vocês, né? Qual que vocês vão ter que determinar para essa empresa? A quantidade do produto de vocês? É importante você saber isso para a sua empresa? Então, assim, é bem próximo do que a gente viu para o Disque Pizza. São vocês elencar aí as questões que estão relacionadas à gestão de demanda, só que para a empresa de vocês. E, da mesma forma, vocês vão fazer isso. Aqui eu coloquei pelo menos 2 questões, pessoal. Então, vocês vão colocar 2 possíveis perguntas aqui que vocês vão inspirar, assim, o que o engenheiro de produção pode responder, tá certo? Depois, eu quero pelo menos 8
questões, né, perguntas relacionadas ao planejamento do negócio. Então, que tipos de perguntas relacionadas ao planejamento do negócio eu posso fazer aqui que o engenheiro de produção vai responder, tá certo? Depois, fazer isso para o planejamento operacional, que são pelo menos 6, e depois para o controle da produção, que são pelo menos 4. Então, eu quero questões que vocês vão abordar em cada uma dessas funções e que são questões que o engenheiro de produção ele é capaz de responder. Então, vocês podem utilizar o exemplo do Disque Pizza para inspirar vocês a formular as questões da empresa de vocês, tá certo? Eu vou passar o trabalho e depois eu vou abrir um espaço para vocês tirarem dúvida, tá? A questão 2, aqui é o seguinte, a gente tem esse aqui é um mancal, que são elementos de transmissão mecânica que são projetados para suportar cargas aplicadas em um eixo enquanto ele gira. Deixa eu só interromper aqui, que eu acho que tem alguém querendo entrar na sala. Espera aí, pessoal. Espera aí que eu vou tentar voltar aqui para... Eu já fiz algo parecido com isso uma vez. Já? Só que eu tinha que. Só que eu tinha que basicamente criar uma empresa fictícia, né? Sim. E elaborar os processos que tinha. Os processos envolvidos. Aí eu tinha que fazer um PCP, TPM, manutenção produtiva total, né? Sim. Uhum. Aqui nesse trabalho vai ser algo mais simples, né? Assim, eu quero que vocês foquem nessa parte, né, da gestão das operações e pode pegar como base, né, o exemplo da aula de hoje. É mais para vocês pensarem assim, onde eu posso atuar dentro dessa empresa, né? Dentro dessa função aqui. Por exemplo, eu tenho uma padaria, eu tenho que fazer controle da produção. Tá, mas quais atividades que eu como engenheiro de produção, posso desenvolver ou quais questões eu posso responder utilizando o controle da produção? É mais para instigar vocês a começar a pensar no seguinte: olha, eu trabalho numa empresa Y, aqui tem um processo, aí eu acho que tem uma atividade aqui que eu posso fazer, entendeu? Então, é mais nesse sentido aí, para vocês já despertarem o que realmente vocês são capazes de fazer dentro das empresas, tá certo? Tem alguém que ficou com dúvida na questão 1, quer perguntar alguma coisa? Rafael, no Oi. caso, eu vou fazer perguntas Sim, como se eu estivesse na frente da empresa. isso. Você vai falar assim, olha, eu sou engenheiro de produção e eu estou aqui na função gestão da demanda. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que produz parafuso. Então tá, eu estou no setor de gestão de demanda, o que compete a mim? Aí você vai olhar lá quais são as funções da gestão da demanda. E aí, aplicado na sua empresa, o que eu tenho que saber? É importante eu saber a quantidade de parafusos que vai ser produzida no final de semana? Será que essa produção vai ser maior ou menor do que durante a semana? Entendeu? Então, assim, só levantar esse tipo de questão, fazer Mas aí, esses no caso, questionamentos. eu preciso Hum. colocar tipo uma resposta daquilo? Não precisa. É só fazer o questionamento. Entendeu? Por exemplo, às vezes vai ter uma função lá que você vai se questionar assim, olha, quantos funcionários eu vou precisar para esse processo, caso eu tenha uma demanda dobrada ao dia anterior. Tá, essa questão é de qual função da gestão das operações, entendeu? Então, você vai alocar essa questão, né, na função correta e já entender que esse tipo de problema
é característico de tal função e você, como engenheira de produção, vai ter que ser responsável por respondê-la. Mas você não tem que me informar qual ferramenta que você utilizaria para responder, mesmo porque a gente não viu isso, entendeu? Sim, ok. Mais alguma dúvida? Eu quero, pessoal, que vocês sejam, assim, criativos, sabe? Que instiguem a imaginação de vocês. Não façam perguntas simplesmente assim, quantos funcionários eu vou ter no meu processo? Não. Sejam bem criativos aí na elaboração, com perguntas bem expressivas aí, que vocês acham que vão impactar muito no processo de vocês, entendeu? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar sobre o trabalho? Então, vamos para a questão 2. Deixa eu só tentar voltar com o arquivo aqui, só um minutinho. Eu tirei ele não está voltando. Eu posso levantar, por exemplo, assim, margem de erro, por exemplo, você falou da fabricação de parafuso. Sim. É uma margem de erro, vamos supor, a máquina produz uns 50 mil parafusos por dia, mas tem uma margem de erro que pode vir alguns com defeito, pode ocorrer isso. Tem uma manutenção na máquina, o que acaba diminuindo a demanda, né? E que sai, assim, Sim. a previsão de... Você pode pensar no seguinte, igual você falou aí, eu vou produzir parafuso com defeito. Qual setor da gestão de operações é responsável por isso? É o controle da produção. Né? O controle da produção é responsável por monitorar todo o processo produtivo, né? E exatamente impedir que produtos com defeitos cheguem ao consumidor final. Então, assim, igual, por exemplo, esse é um bom questionamento do engenheiro de produção dentro dessa empresa, entendeu? É uma possível pergunta. Certo? Agora foi. Todo mundo está conseguindo ver a tela aí do trabalho, né? Então, pessoal, só mais um detalhe que eu queria que vocês fizessem aqui, é o seguinte, vocês podem responder nesse arquivo aqui mesmo. Por exemplo, já tem o quadro montado aqui, é só vocês digitarem a resposta por aqui mesmo, depois salvar, né? Aí aqui em cima vocês coloquem o nome de vocês, aí salva e lança lá no portal até o prazo do trabalho. Então, vocês podem utilizar esse mesmo arquivo, tá? Só preencher aqui para mim e depois fica fácil para eu corrigir. Podem mandar o trabalho em DocX mesmo, que é o documento do Word, tá? Aqui na questão 2, olha só, os mancais são elementos de transmissão mecânica que são projetados para suportar cargas aplicadas em um eixo enquanto ele gira. Além disso, são aplicadas cargas dinâmicas que podem causar diversas falhas. Por isso, a escolha do modelo adequado é fundamental para a sua vida útil. Supondo que você é um engenheiro de produção de uma empresa que fabrica mancais e é responsável pela programação da produção de mancais a curto prazo. Né? O que a gente viu? Qual que é a função lá da gestão das operações que trata de ações a curto prazo? Alguém lembra? Repete a pergunta, por favor. Qual a função da gestão lá das operações que trata de ações a curto prazo? A gente tem gestão da demanda, planejamento do negócio, Produção? Oi? Operacional, estratégico. Isso. E o controle da... Planejamento estratégico. Não, Controle. Na verdade, é o planejamento operacional, né?
a gente viu lá na primeira aula aquele esquema, não sei se vocês lembram, um esquema teórico, uma parte teórica, que o planejamento operacional ele fica bem no meio e é uma das funções que mais conversa com as outras. E ele vai ser responsável pela programação, né, a curto prazo. Por exemplo, ele também é um setor que realiza previsão de demanda, mas essas informações de previsão de demanda que ele coleta, né, que ele solicita e realiza a análise, é a curto prazo, porque ele precisa definir isso durante a semana em que ele está organizando a produção, os componentes, né, os recursos, então ele precisa de uma informação mais de curto prazo. Então, o planejamento operacional é responsável por isso, tá, pessoal? Por programar, né, planejar a curto prazo, tá certo? O planejamento de negócio, no caso, ele já é mais a longo prazo, tá? Então, olha só, até aqui você fez, então, a previsão de demanda para uma semana, conforme apresentado pelo gráfico da figura 2. Então, aqui só para ilustrar, né, um exemplo do que é um mancal, e aqui a gente tem um gráfico de previsão de demanda dos mancais produzidos. Então, olha só, essa empresa ela trabalha de segunda a sábado, e a gente vê aqui no gráfico as quantidades, né, que são produzidas, né, previstas durante uma semana. Então, na segunda, está prevista aqui em torno de 500 mancais. Já na terça, são 1.000. Na quarta, quase 1.000. Na quinta, uns 1.100 mancais, mais ou menos. Sexta, 800. E sábado, 600. Então, essas são as quantidades aí previstas. Então, analisando a figura 2, responda. Qual dia da semana a previsão de produção de mancais é maior e qual dia é menor? Então, é só vocês escreverem aqui para mim quais são esses 2 dias com base no gráfico. Depois, tem uma pergunta assim, ó, você, como engenheiro de produção, responda. Como você planejaria os recursos de produção com relação aos componentes do processo, matérias-primas, insumos, fornecedores e funcionários para esta semana? Dica: o meio da semana apresenta maior previsão de produção do que segunda e sábado. Trabalhe sua resposta em cima dessa consideração, indicando a sua estratégia. Então, o que eu quero que vocês pensem a respeito? Olha só, na segunda e no sábado são os dias que a minha previsão é menor do que quando a gente analisa de terça a sexta. Então, o que vocês acham? O sistema produtivo de vocês, dessa empresa, vai ser igual para todos os dias? Não, por exemplo, eu acho que seria uma boa ideia, tipo, segunda a previsão não é de tanta, então poderia aproveitar esse tempo para repor, por exemplo, manter um estoque para a gente atender a previsão de demanda para os demais dias, né? Sim. Que no caso seria o período sazonal de maior venda, né? Sim, é uma estratégia, né? Você aproveitar que na segunda seus funcionários poderiam ficar ociosos, né? Porque a demanda é baixa e aí você aproveitaria o seu tempo para gerar um estoque. Tá certo, é uma possibilidade. Mas aí eu te pergunto assim, até onde é viável, até quanto de estoque você planejaria para esse dia, entendeu? Assim, não tá errado sua resposta, tá certo, beleza, mas só para a gente levar em consideração aqui, aproveitar esse momento para a gente discutir. Por quê, pessoal? Essa questão de estoque, vocês vão aprender diversas ferramentas que vão ajudar vocês a gerir o estoque de uma empresa. Então, vocês vão ter ferramentas que vão passar informações para vocês, porque nenhuma empresa quer ter muito estoque, porque estoque representa custos, tá certo? A gente viu, e vocês vão aprender também durante o curso de vocês, a questão do Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta, né? Só pegando o gancho aí da consideração do colega, o que seria ideal para as empresas e o que elas buscam, né? É vender à medida que ocorre pedidos, né? Nenhuma empresa
ela quer ter um estoque muito alto, porque ter um estoque muito alto gera um certo custo. Claro que nem todas as empresas é possível fazer isso, mas retomando aqui a questão, essa sua sim é uma boa estratégia de produzir mais, né, uma capacidade acima desse limite que está aqui, para a gente diminuir o serviço, no caso, para os outros dias, né, e aproveitar o tempo. Todo mundo entendeu, pessoal, essa questão do trabalho aqui, as questões? Alguém tem alguma dúvida na questão 2? Tudo certo? Deixa eu voltar aqui. Todo mundo entendeu, pessoal? Vou considerar que todo mundo entendeu, a galera tá... Entendido. Entendido? Então, o trabalho fica para o dia 4 de semana que vem, dia 4, na segunda-feira. Vocês podem usar o documento, né, do Word para preencher as respostas e lançá-la para mim no próprio documento do Word. Beleza? Um recado que eu queria passar para vocês aqui é da atividade extraclasse. A atividade extraclasse está com prazo para vencer dia 29, que é quarta-feira. Tá tudo tranquilo? Todo mundo está conseguindo fazer? Posso deixar para o dia 29 mesmo ou alguém precisa de prazo? Acho que está tranquilo, né? Tá. Tá tranquilo? Beleza. A questão do trabalho também ser para a semana que vem, tá tranquilo também? Para o dia da segunda-feira. Acho que dá tempo de fazer, né, pessoal? Outra coisa que eu queria conversar com vocês aqui, eu anotei uma listinha aqui, é que na semana que vem, pessoal, eu tenho um amigo que ele trabalha numa indústria, quer ver, deixa eu olhar aqui. Ele é lá de São João del Rei, ele trabalha na LSM Brasil, que é fornecedor de alumínio. Trabalha com mineração, pessoal. E aí ele trabalha lá no setor de PCP. Ele estagiou nessa empresa, né, e ele foi contratado e ele está lá até hoje. E aí eu convidei ele para reunir com a gente na segunda-feira que vem, na nossa aula, para ele apresentar para vocês um pouquinho da rotina dele dentro da empresa, o que ele faz dentro do PCP nessa empresa, tá? Eu gostaria muito que vocês participassem, aproveitassem esse momento para a gente entender um pouquinho da prática, né, do engenheiro. Ele é engenheiro de produção, trabalha nessa área, nessa empresa, e aí eu pedi ele para trazer alguns pontos importantes para vocês. E assim, eu preciso que vocês participem, porque o que a gente discutir nessa aula, eu vou cobrar na prova de vocês também. Tá? Então, seria interessante vocês participarem, tirar dúvidas, até mesmo para entender melhor, né, como que funciona na prática um engenheiro de produção na área de PCP. Ele tem muita boa vontade e foi muito solícito aí ao meu pedido. Então, eu gostaria que todos vocês, não sei, a turma não está toda aqui, só estou vendo 9 ou 10 alunos, e eu queria que vocês repassassem isso aos colegas de vocês, né, que é extremamente importante, e eu posso sim, né, na prova da nossa etapa 2, abordar algum tema, alguma discussão que a gente fizer aqui com ele, e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, eu acho que vai agregar bastante valor aí, conhecimento para vocês, né, porque tem tudo a ver com o curso de vocês,
e também com o tema que a gente está vendo hoje em aula. Todo mundo de acordo, todo mundo vai poder participar, porque vai ser no nosso horário de aula mesmo. Vou marcar com ele às 20h40, até umas 21 horas mais ou menos, na segunda-feira que vem. Todo mundo ciente? Por Oi? mim, sim. O que Sim. que é PCP que você falou que trabalha no setor? É planejamento e controle da produção. Eu não sei se você viu a aula de hoje, mas a gestão de operações ela está totalmente relacionada à área, ao setor, né, de PCP. Vocês, como futuros engenheiros de produção, PCP daqui a pouco vai virar uma sigla rotineira, né, que é Planejamento e Controle da Produção. E ele trabalha nesse setor lá dentro dessa empresa. Então, certo, né, pessoal? Aí eu conto aí com vocês e eu quero que vocês participem, tá, pessoal? Vejo que poucas pessoas aí estão respondendo, mas eu quero muito que vocês perguntem, né, tirem dúvidas e questionem ele mesmo sobre o trabalho dele, né, porque ele é engenheiro de produção, né, atua lá na área dentro da empresa. Então, assim, eu queria que vocês participassem bastante na semana que vem, fizessem perguntas. Tá certo? Essa aula de hoje vai disponibilizar no portal? Caindo o Sim. áudio. Tá caindo, Daiane? Não sei se é só eu, né? Deve ser a internet. Mas eu vou disponibilizar essa aula, ela vai, daqui a uns minutos, ela cai no meu e-mail, aí eu lanço no YouTube e coloco lá no Moodle o link para quem perdeu e até mesmo vocês quiserem rever a aula, né? Para entender a explicação do trabalho que a gente combinou aqui, aí fica disponível. Tá certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se vocês quiserem aproveitar também para perguntar alguma coisa da disciplina ou então de outra matéria, tá tudo bem? Como que tá caminhando? Eu fico aberto aí para vocês questionarem aí comigo, tá certo? Pode deixar, Israel, eu mando no grupo, sim. Eu deixo no Moodle também para registrar, sabe? Porque os professores têm que registrar as aulas lá. Mas eu mando no grupo também, pode deixar. Rafael, coloca no mudo porque tem aluno que não tá acompanhando o grupo, não, sabe? Do WhatsApp. Sim. Não, pode deixar. Que eu vou colocar nos dois. Que aí fica mais fácil para todo mundo. Que às vezes é mais fácil abrir o YouTube do que o Moodle, né? Às vezes. E aí eu coloco o link também lá no grupo. Então, pessoal, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Algo mais? De dúvida, sim. Uma coisa que você me falou foi que uma empresa, quando ela armazena muito no estoque, acaba sendo prejuízo. Mas a maioria das empresas, dependendo da época, acaba acumulando muito. Mas como assim prejuízo assim? Pô, já tem o espacinho lá. É porque o que acontece, Gustavo? A gente vai aprender que tem uma filosofia que chama manufatura enxuta, que as indústrias, as empresas, elas querem, na verdade, produzir à medida que o mercado consome. Então, por exemplo, eu não vou produzir para estocar material, porque, por exemplo, uma indústria, pense em uma indústria, se ela produzir muitos materiais de um produto final e estocar muito, quer dizer que ela comprou o quê? Muito insumo, gastou muita energia, desenvolveu muito trabalho para produzir aquilo. E aí, por exemplo, eu tenho um estoque muito alto de um determinado produto, então, assim, eu tenho que ter uma previsão de demanda bem consistente, você concorda comigo? Porque aquilo ali vai ficar parado. E produto parado em estoque quer dizer que
não é que é prejuízo, é custo para a empresa, entendeu? Até aquele momento aquilo é custo. Então, o ideal, o que seria interessante para qualquer empresa, é trabalhar na filosofia de manufatura enxuta, que é aquele sistema puxado, né? O consumidor puxa a sua produção. E às vezes o estoque é aquele sistema empurrado, né? A gente começa a produzir em determinado setor, vai empurrando para o outro, que empurra para o outro, até chegar no consumidor. Então, a filosofia aí só que é difícil, né, a gente trabalhar com esse segmento de manufatura enxuta, mas não é impossível, tanto que acho que a Toyota, ela é uma empresa que tem uma filosofia Lean Manufacturing bem, né, que é manufatura enxuta, bem consolidada. Não creio que seja 100%, mas boa parte dela, ela utiliza essa filosofia. Então, quando eu falo assim, estoque é interessante? Sim, temos sim, né, que avaliar a questão da empresa ter estoque. A gente tem que avaliar também que estoque é sinônimo de custo. Você entendeu a questão do estoque ser custo para uma empresa? Entendi. Você entendeu a questão É, aí? Hum. é que, assim, é um caso que eu vejo muitas empresas fazendo, mas toma um prejuízo por um lado, mas lucra por outro. Por exemplo, assim, vai chegar numa época que tal produto entra na promoção. Ela vai lá e lota o estoque daquele produto, porque depois da promoção, o preço dele vai subir, e aí, na medida que ela for produzindo, ela vai ter comprado aquele produto por um preço menor. Mas aí é um cálculo que ela tem que fazer lá para ver se vale a pena. Ah, você fala assim, ela comprar... No caso, aí seria matéria-prima? Isso que eu ia Comprar perguntar. matéria-prima, né? No caso. Produto. Ou matéria-prima ou produto, né? Por exemplo, lá onde eu trabalho, às vezes eles lançam uma ação e Brahma, cerveja. Aí eles vai e compra muita quantidade dela e deixa armazenado lá. Tá. E depois, para eles entregar, né, vai vender um preço mais alto. Entendi. Mas aí, no caso que quando a gente fala assim, a gente está falando essa questão do estoque, é para uma empresa de manufatura que está desenvolvendo o produto. Ou seja, ela está comprando componentes de fornecedores, né, unindo ali essas matérias-primas, trabalhando, fornecendo energia para desenvolver o produto. Aí, no caso, você já está falando de uma empresa que ela revende um produto, né? Aí talvez as estratégias seriam diferentes mesmo, entendeu? São duas colocações diferentes. Mas é igual loja de roupa. Hum. Eles não podem fazer um estoque de inverno. E tem loja que faz. Aí você vê que chega o final do inverno, início do verão, ou eles pegam e põem tudo na promoção para tentar Desovar, livrar né? daquele estoque. Exatamente. Nem sempre, igual eu falo, assim, não tem uma regra, né? Mas, em geral, principalmente, né, o que os profissionais que trabalham muito com essa filosofia de manufatura enxuta, eles pregam que estoque não é vantajoso, entendeu? Que estoque é custo, né, para a empresa. Eu tenho uma prima minha que ela tem uma loja. E realmente, estoque talvez não é um ponto positivo, porque ela sempre tem que fazer bazar e sempre sobra muita roupa. Então o planejamento dela tá falho. Tá falho. Ela teria que fazer uma pesquisa de mercado para avaliar essa questão aí dela, né? Mas aí é muito complicado, né? Porque o que acontece? Quando a gente cria um modelo de previsão, vocês concordam que tem vários fatores envolvidos, né? Por exemplo, no caso da roupa de frio, o clima. Mas o clima é uma variável totalmente instável, né? Difícil de prever com grande propriedade, digamos assim. Então, assim, por isso que tem o erro, né, associado e o risco. Mas quando a gente fala assim em questão de estoque, eu acho que é mais essas empresas de manufatura, igual aqui o Israel está falando, que ele trabalha numa empresa, né, que não há vendas, está produzindo por estoque.
seria uma perca em questão de valores? Então, Israel, o que acontece? Hoje a gente está num cenário que o mercado está totalmente complicado. Então, as empresas elas estão tentando adiantar, antecipar e não ficar paradas. Então, assim, a estratégia deles fazer estoque hoje talvez seja um ponto positivo, porque ele sabe que, como está muito parado agora, lá na frente ele já prevê que a demanda vai ser muito alta. E com isso, ele já está meio que prevendo que ele vai precisar de ter um número muito grande desses itens no estoque, que ele sabe que vai sair. Então, é uma estratégia dele não perder mercado lá na frente, tá certo? Agora, tirando essas questões, né, igual, por exemplo, da Covid-19, uma empresa que está operando normalmente, o interessante, na verdade, é sempre ter a produção puxada pelo consumidor. Ou seja, eu vou produzir na medida que o meu consumidor vai pedir e vou entregar para ele no tempo que ele solicitar. Que aí, dessa forma, eu planejo a minha produção certinha e não fico com estoque, né? Com esse custo de estoque. Eu respondi sua pergunta, Israel? Você entendeu? Que eu vi que você mandou mensagem. Beleza. Alguém mais tem alguma pergunta? Se eu fosse dono de posto de gasolina e pudesse estocar, eu estocaria, viu? Né? O cenário O hoje está valor tá assim. baixo agora, mas daqui a pouco vai dobrar de novo. Infelizmente, né? Essa questão que a gente está vivendo hoje é exatamente. Pensa, vocês como engenheiro de produção, é um desafio, né? Vocês estão trabalhando numa empresa que tem um planejamento de produção, de repente, isso vai mudar da água para o vinho, porque tudo vai parar. Como que você vai planejar sua produção? Como que você vai negociar com seus fornecedores, funcionários? Como que vocês iam lidar com isso, né? Por exemplo, o Israel deu um exemplo que onde ele trabalha, eles estão operando e estocando esse material. Mas, por exemplo, se você pegar... Isso aí varia muito do produto, né? Dependendo do seu produto, você não vai poder criar um estoque muito alto dele, ou então você não vai ter uma confiança muito grande que você vai conseguir vender, não é mesmo? Então, assim, aí vai muito, por isso que o engenheiro de produção, ele tem que ser, eu falo, né, tem que ser uma caixinha de ferramenta, e para analisar aí essas questões, até onde eu vou estocar, por que eu vou estocar, e para eu definir isso, eu tenho que ter uma base de dados muito boa, eu tenho que ter uma análise, uma previsão muito consistente, né, porque já pensou você propor uma produção de muitos itens, de muitos produtos, e isso não sair lá na frente, ou então você perder por algum outro motivo, né, perder esses materiais, às vezes por ser perecível. Então, assim, tem muita coisa envolvida aí para a gente, como engenheiro de produção, analisar, são vários fatores, né? Então, assim, são os desafios mesmo da engenharia de produção aí. E o Covid-19, com certeza, está quebrando a cabeça de muito engenheiro de produção que a cada dia mais vão tentar melhorar o sistema produtivo aí para reduzir custos, né? Diante desse cenário. Mais alguém, pessoal, quer fazer algum comentário, quer conversar, falar alguma coisa? Tudo certo? Bem, pessoal, então eu vou encerrar nossa aula por aqui. Então, na semana que vem a gente fica combinado, tá? Reforço, quero a turma em peso, né, nessa nossa reunião aí com o engenheiro de produção. E, né, então vamos ter esse cuidado aí para a gente participar. Eu quero que vocês façam perguntas, independente de qual seja, perguntem. Mesmo quem tem vergonha de falar, pode mandar no chat aí, digitar mensagem também, ou então por qualquer outro motivo não tem o microfone para falar, enfim. Então eu quero que vocês participem. E eu quero a presença de todo mundo, porque, né, vai ser em horário de aula,
e com certeza eu vou fazer algumas questões aí da nossa prova relacionadas a esse encontro da semana que vem. E nas nossas aulas futuras, eu vou sempre adotar esse método. Eu acho que está sendo legal aí a gente dar um pouquinho de teoria e depois a gente vir cá. Ou resolver exercício online, ou então às vezes eu até pego alguma coisa de teoria, a gente traz aqui. Eu acho que ficou bem interessante essa forma de apresentar a aula. O que vocês acharam? Ficou boa. Dá para digitar, como também dá para falar. E no caso, Uhum. depois de assistir nas aulas durante o dia, agora tiraria as dúvidas. Sim. Como também se resumiu a aula ali. Então eu vou fazer isso, eu vou tentar sempre fazer os videozinhos, né, que eu faço com os esqueminhas lá no PowerPoint, e aí toda a nossa aula a gente vai se encontrar aqui para a gente conversar, tirar dúvida, fazer algum exercício, tá certo? Que eu acho que esse aplicativo aqui é muito bom, eu acho que... E depois também eu vou disponibilizar essa aula online para quem não, por algum motivo, não pôde participar. Certo, pessoal? Sim. Então, Tá Sim, bom. sim. Então tá bom. Ficou. A ideia de você fazer um resuminho antes de iniciar é bom porque tem gente que não vai conseguir, né, acompanhar o vídeo antes. Uhum, tá, não, pode deixar. Vou, antes de, né, passar para atividade, né, ou qualquer outra coisa, eu vou recapitular, assim, sobre a aula do dia. Beleza. Também acho interessante. Alguém tem mais alguma sugestão, alguma ideia? Pode falar, viu, pessoal? Qualquer problema, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Vocês têm meu WhatsApp também, pode mandar mensagem lá. Eu fico à disposição aí de vocês. Tá certo? Certo. Então, Ok. então, beleza, pessoal. Ó, boa noite para vocês aí. Boa E a noite. gente se encontra Até na a próxima. segunda-feira que vem. Tá certo? Qualquer coisa, manda mensagem. Um abraço. Valeu. Boa noite. Falou. Boa noite. Valeu, boa noite, falou, até mais. Até mais.